Passamos agora ao 24.842, que tem como relatora a Sua Excelência a conselheira do Cineia Benício. Obrigado, senhor presidente. Senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, senhoras e senhores conselheiros, ouvido o Ministério Público, eu gostaria, senhor presidente, de julgar os dois processos de minha relatoria em bloco. Ouço o Ministério Público. Nada a opor, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Pois não, nobre conselheiro, julgamento em bloco nos dois processos seguintes da pauta. Obrigado, senhor presidente. Os dois processos tratam os autos de embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Sem César, por meio de seus advogados, com fundamento no artigo 69 da Lei Complementar Estadual 38/93 e 156, segundo e 158 do Regimento Interno desta Casa, no intuito de sanar a apontada omissão e contradição dos acórdãos número 11.150, de 21 de fevereiro de 2019, e acórdão 11.152, de 21 de fevereiro de 2019. Assevera a embargante haver omissão dos julgados aqui examinados, uma vez que não foram apreciados os argumentos lançados em suas defesas, as quais foram transcritas em parte. Argumentou também a existência de contradição, pois não houve aplicação de multa quando da apreciação dos autos número 24.319 e dos autos... só um momentinho, excelência... porque nos autos posteriores não houve, então postula nesses embargos a anulação dos acórdãos aqui referidos e também o saneamento das noticiadas omissões e contradições e a reforma das decisões desta Corte de Contas. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o juiz-procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se nos dois feitos, é o relator, excelência. Com a palavra, a Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Os presentes embargos foram propostos pela senhora Fernanda de Souza Sem César, através de advogado regularmente constituído, em face do acórdão TCE número 11.150/2019 do plenário, tê-la multada em R$ 14.280, em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargos em comissão, no período de janeiro a dezembro de 2017, quando a despesa total com o pessoal da Prefeitura Municipal de Brasileia encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie. Observa-se que o presente feito não foi objeto de encaminhamento à área técnica desse tribunal para manifestação conclusiva a seu cargo. Nesse sentido, dispõe o artigo 34 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 1º da Resolução TCE número 58/2005, verbis. Artigo 34. As inspetorias gerais de controle externo terão a seu cargo o exame das demonstrações contábeis das unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, a instrução dos processos do julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis, bem como a realização das inspeções julgadas necessárias pelo Tribunal de Contas, competindo o artigo 1º, as inspetorias gerais de controle externo, por ocasião da instrução processual de que trata o caput do artigo 34 da Lei Complementar Estadual número 38/93, promoverão análise conclusiva, propondo as medidas que entenderem cabíveis. Observe-se ainda que, diferentemente do que ocorre com o processo comum que tramita perante o Poder Judiciário, onde estão segregadas as funções investigatórias das funções julgadoras, nas Cortes de Contas essas funções são exercidas no mesmo procedimento, conduzido pelo conselheiro relator e julgado pelo tribunal. Explicitando esse procedimento, Odilon Cavalari de Oliveira afirma que, nos processos de controle externo, por sua vez, como de regra ocorre nos processos administrativos, não se verifica essa rígida separação entre Estado acusador e Estado juiz, porquanto é o mesmo órgão administrativo que investiga, acusa, julga e revê os seus julgados. Portanto, tem-se a seguinte situação. A instrução fica a cargo dos analistas de controle externo lotados nas diversas secretarias da atividade fim do tribunal. O parecer do Ministério Público, como o próprio nome indica, é exarado por membro do parquê junto ao tribunal. O julgamento é realizado pelo colegiado competente e a revisão dos julgados é feita também pelo competente colegiado, com a peculiaridade de que, nesse caso,
a instrução do recurso elaborada pela Secretaria de Recursos, unidade técnica encarregada da instrução de todos aqueles recursos interpostos contra as decisões do TCU, que atua como se fosse a segunda instância de instrução técnica. Observe-se, porém, que, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.443/92, a instrução do processo está sempre submetida à presidência do relator. Não significa isso dizer que é ele quem realiza a instrução. Ao relator compete o seu comando processual, determinando, mediante despacho singular, de ofício ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao tribunal, o sobrestamento do julgamento, a citação ou audiência dos responsáveis ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos. No entanto, a execução dos atos de instrução compete às unidades técnicas do tribunal por meio dos analistas de controle externo lotados no local. É de se notar, contudo, que a presidência da instrução do processo, pelo relator, não submete o analista de controle externo a uma relação de subordinação jurídica. No campo das ideias, não há hierarquia. Significa isso dizer que o analista de controle externo tem plena autonomia para defender nos autos as suas ideias, a sua percepção acerca do caso concreto que o processo retrata, observadas, é claro, as regras e os princípios processuais, éticos e de urbanidade aplicáveis a todos os agentes estatais. A natureza dialética do processo, portanto, resultante das várias manifestações lançadas pelos diversos agentes estatais, analistas de controle externos, procuradores, relator e colegiado, longe de fragilizá-lo, fortalece-o, na medida em que permite o oferecimento das múltiplas opiniões que todos os seus agentes tiveram a respeito do assunto, contribuindo assim para que o tribunal forme convicção mais refletida acerca do caso concreto. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas requer preliminarmente o encaminhamento do feito à área técnica competente para o pronunciamento conclusivo a seu cargo, sem prejuízo de nova oitiva deste órgão ministerial para o seu pronunciamento de mérito. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, prosseguimos com a manifestação de mérito no estado em que o processo se encontra. Da decisão embargada, podemos extrair que, durante o exercício de 2017, a gestora praticou atos que culminaram no aumento da despesa com pessoal, consistente na nomeação de servidores para cargos em comissão, quando a despesa total com pessoal da origem estava acima do limite máximo permitido para a espécie. Em suas razões, na peça vestibular, a embargante alega que o acórdão guerreado contém erros procedimentais, obscuridades e contradições em face das afirmações listadas a seguir, para as quais, de pronto, ofertamos nossas considerações. 1. O aumento da despesa total com pessoal, indicada no relatório técnico de folhas 8 a 14, não deriva de atos praticados pela atual gestão, constituindo-se, pois, reflexos negativos da gestão anterior do ex-prefeito Everaldo Gomes Pereira da Silva. Essa mesma alegação consta na instrução dos autos recorridos, a folha 52, portanto, já apreciada. Além disso, a decisão resistida deve ter por base unicamente as ações praticadas pela gestora, ora embargante, durante sua gestão e contrárias à lei, consistente no provimento de cargos em comissão, quando as despesas totais de pessoal da entidade se encontravam acima do limite máximo permitido para a espécie. 2, abre aspas, embora seja objeto da presente inspeção a apuração de aumento de gastos de pessoal estritamente no segundo quadrimestre de 2017, a segunda inspetoria amplia, sem autorização desta relatoria, o escopo da inspeção abrangendo todo o ano calendário de 2017, janeiro a dezembro, impondo duplicidade, bis in idem, em relação a outros processos atualmente em curso neste Tribunal de Contas. Mais uma vez, a embargante reitera a tese já apresentada, debatida e refutada por ocasião da instrução dos autos recorridos. Naquela oportunidade, a área técnica deste tribunal esclareceu que, em um processo de inspeção, é possível o aumento do escopo da análise para que sejam esclarecidos pontos duvidosos ou obscuros. Além disso, por ocasião do julgamento, a conselheira relatora afirma que os outros processos a que a origem se refere, os quais teriam objetos idênticos ao do presente feito, podendo ocasionar bis in idem, possuem objetos distintos, bem delimitados e que ensejam responsabilização específica para cada um.
Portanto, não há que se falar em identidade de objetos nem de bis in idem, como argui a embargante, desde a fase instrutória dos autos recorridos. 3, abre aspas, incongruência dos dados finais apurados no terceiro quadrimestre de 2016. Essa tese também já foi apresentada, debatida e refutada por ocasião da instrução dos autos recorridos, ocasião em que a área técnica deste tribunal esclareceu que o percentual correto é de 57,29%, conforme demonstrativo da despesa com pessoal referente ao terceiro quadrimestre de 2016. A aludida informação foi ratificada explicitamente no voto da conselheira relatora, ao afirmar que, em janeiro de 2017, a despesa com pessoal do referido município já atingiu o percentual de 27,29%. Portanto, nenhuma incongruência restou ao final da instrução. 4. Não observou os novos ditames da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o LINDB, dentre os quais destacou, abre aspas, as consequências práticas da decisão, as consequências jurídicas e administrativas da determinação do acórdão, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e a inexistência de dolo, direto ou eventual, ou erro grosseiro no desempenho de suas funções. Mais uma vez, trata-se de teses já apresentadas, debatidas e refutadas por ocasião da instrução dos autos recorridos. Em verdade, a embargante fez arguições genéricas, sem vinculá-las a fatos específicos, razões pelas quais valem, para elas, as considerações já expendidas neste parecer, bem como as conclusões e fundamentos do acórdão recorrido, que contemplaram adequadamente todas as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nesse sentido, destacamos, a título de exemplo, que foram abordados os seguintes aspectos. As consequências danosas para a administração pública decorrentes do excesso nas despesas totais com pessoal, bem como a inércia da gestora para a adoção das providências necessárias ao seu equacionamento, pois, ao invés de reduzir tais despesas, elevou-as. A multa aplicada, que teve o objetivo de inibir condutas futuras da mesma espécie, foi dosada de acordo com as condições pessoais da gestora, já que poderia ter chegado a 30% de seus vencimentos anuais. Portanto, ficou sobejamente demonstrado tanto sua necessidade quanto sua adequação. Eventuais obstáculos aventados pela gestora foram analisados e refutados, muitas vezes com os próprios argumentos por ela expendidos, como visto alhures. E, quanto à alegada inexistência de dolo direto ou eventual ou erro grosseiro no desempenho de suas funções, registre-se que a gestora, mesmo impedida por lei de prover cargo público, por estar com a despesa total de pessoal acima do seu limite máximo, não só omitiu-se do dever legal de reduzi-la, como praticou atos que aumentaram ainda mais as despesas dessa natureza. Ante todo o exposto, observa-se que os presentes embargos têm o nítido intento de dificultar, retardar ou tornar ineficaz o exercício das competências constitucionais por parte deste tribunal, mediante reiteração de teses já apreciadas com intuitos meramente protelatórios. Assim sendo, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela total improcedência dos presentes embargos, mantendo-se in totum a decisão embargada por seus próprios fundamentos. E 2, pela condenação da embargante ao pagamento de multa dosada a critério do plenário, com base no parágrafo 2º do artigo 26 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, nos termos da previsão incerta no artigo 172 do Regimento Interno Local, em face do caráter meramente protelatório dos presentes embargos. O segundo processo também, que faz parte desse bloco, toda a argumentação ela é no mesmo sentido. Eu acho que, então, torna-se até desnecessário manifestar, ele já vale para os dois processos, tá? São os pronunciamentos. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu queria destacar aqui que eu entendo que, nos julgamentos dos embargos de declaração nos quais podem ser apontados dúvida, contradição, omissão ou obscuridade em voto apresentado pelo relator, é prescindível a remessa dos autos à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária quando não é necessária nova instrução, em razão dos vícios apontados não se referirem à análise técnica, mas especificamente ao voto do relator. Então, nesse sentido, foi que os autos, nesse caso, não foram encaminhados à DAF, né? Porque o recurso era contra o voto do relator. Então, entendo prescindível.
Por fim, quanto à aplicação de multa manifestada pelo Ministério em razão da apresentação dos embargos pela gestora, eu deixo de aplicar nos dois processos, porque tenho em vista que é legítimo o direito da gestora em ver novamente expressas as razões desta Corte para a aplicação da sanção, ainda que não existam as omissões e contradições apontadas, porque ela se confundiu. Falou, olha, você, quando analisou os dados, o tribunal, quando analisou meus dados, eu estava com um percentual elevado, não me aplicou, e agora vem aplicar nesse outro. Na verdade, há uma confusão da gestora em que o tribunal não aplicou a multa porque ela estava abrangida, né, pela exceção do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 66, mas ela não estava, né, autorizada, nesse período em que os gastos estavam acima, mesmo não tendo sido multada, a praticar atos que elevassem o aumento da despesa, como contratações. Então, as multas aqui elas não foram aplicadas em razão, não é, da despesa, porque ela estava dentro do período em que ela poderia, não é, ajustar, mas ela foi multada por contratações. Então, nesse sentido, ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Sem César e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se os acórdãos aqui referidos. Após as formalidades de estilo, o envio dos autos ao arquivo é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a relatora, senhor. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora.